Oi, gente, eu sou a Kátia Moraes, consteladora familiar, e hoje eu vim aqui falar com vocês mais um pouco sobre as ordens do amor do Bert Hellinger, né? Já fiz um vídeo falando um pouco mais geral, né, sobre todas as ordens, que são 3. Fiz um vídeo específico sobre a ordem do pertencimento e agora eu vou falar da hierarquia. A hierarquia fala basicamente que quem chega primeiro no sistema é grande, quem chega depois é pequeno. É um modo de dizer, né? Mas o que acontece? Os pais, eles têm um degrau acima dos filhos, devem ser respeitados e honrados pelos filhos. Os avós estão acima dos pais e acima dos filhos. E isso acontece em vários níveis. Os irmãos, né? O irmão mais velho é um pouquinho maior do que o irmão do meio, que é um pouquinho maior que o irmão mais novo, no caso de 3 irmãos, né? Se houver um aborto nesse meio do caminho aí, esse lugar do aborto deve ser respeitado. Então, se o primeiro filho foi um aborto, o segundo filho não é o primeiro, ele é o segundo. Muitas vezes fica assim, eu sou o mais velho, mas tem um aborto. E aquele filho não se encaixa bem no sistema porque ele está fora do lugar. Então é preciso que ele saiba que tem um antes dele, que ele é o segundo filho, né? Então eu gosto de comparar essa questão da hierarquia com uma grande cachoeira que desce uma montanha e vai para o mar. Então a gente entende que os ancestrais mais antigos estão lá em cima com todas as pessoas que vieram na mesma geração que eles. Em seguida estão a outra geração que veio logo em seguida, vamos dizer os avós, os pais, os tios, os irmãos dos pais e dos tios, seguindo essa ordem, né? Irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo e assim vai. Mas a gente entende que irmão tá é como se fosse uma linha reta, assim, só que tem um pequeno degrau entre o mais velho, o mais novo e tal. Mas eles são mais ou menos na mesma linha. E aí vem os filhos, seguindo também essa norma, e abaixo dos filhos, os filhos desses filhos e os projetos de vida, tudo que eles desejam construir. A função dos mais antigos é empurrar os mais novos para a vida, e aí você pensa que a vida é o mar. Então, os que estão lá no alto daquela cachoeira estão empurrando toda a família para a vida que é o mar. E nessa analogia, a água não deve subir a montanha. Então, se um filho resolve, às vezes a gente vê mulheres, né, passando por isso. Às vezes ela tá lá casada, com filhos, trabalhando, e o pai ou a mãe adoece e ela resolve falar, olha, eu vou cuidar da mamãe. E ela sai de casa e vai para casa da mãe, cuidar da mãe. Ou traz a mãe para casa, mas assim, de uma forma que o foco dela muda. O foco, a prioridade dela não é mais o casamento, não é mais os filhos, não é mais o trabalho. Passa a ser a mãe, que está adoecida. E aí ela vai lá, fica só ali, muito preocupada com a mãe, e vamos dizer que a lei da vida se cumpra, porque o normal é que os pais sigam antes dos filhos. E passa-se ali um ano naquela luta, né, naquela doença, naquela enfermidade da mãe, e a mãe falece. E ela vem chateada, volta para casa. Quando ela volta para casa, a vida que ela deixou não existe mais. O marido não tem mais conexão com ela, pode até ter outra pessoa. Os filhos já se perderam muito naquela coisa da mãe não estar ali presente, ainda que ela estivesse às vezes meio de corpo presente, mas o foco dela era a mãe, não eram os filhos. O trabalho ficou de lado, não está mais fluindo. Então ela inverteu a ordem, ela é a água que subiu a montanha. Então quando a ordem da vida se cumpre e essa mãe vai embora, que ela volta para o lugar dela não é mais o mesmo, muita coisa se perdeu. Então, se a gente precisa voltar para cuidar dos nossos pais, o que a gente faz? A gente vai lá, cuida e volta. O nosso foco não pode se perder. O nosso foco é a nossa família atual, é o nosso trabalho, os nossos objetivos de vida.
A gente cuida dos que estão em cima e volta para o nosso foco. Eu não vou mudar o meu foco. Se eu mudo o foco, eu crio uma desordem na minha família. Então, isso acontece em várias situações. Por exemplo, se eu me caso e tenho filhos, e aí eu me separo, caso de novo, e aí o meu marido resolve intrometer na educação dos filhos do meu primeiro casamento, ou resolve que não, aquele pai, aquele primeiro marido, a gente resolve que ele não vai fazer parte mais. Vai dar problema. Por quê? Porque o sistema familiar daquele filho do primeiro casamento é o pai e a mãe. O padrasto, ele é o padrasto. Ele não pode agir como se fosse o pai daquela criança e nem como se o pai dela não existisse. É preciso reconhecer que o primeiro relacionamento, ele tem uma precedência. Ele veio antes. Então, ele, em tese, ele tem que ser respeitado. Ele chegou primeiro. Quem tem prioridade no momento é quem está no lugar, o marido atual. A família atual tem prioridade, mas o antigo tem precedência, ele tem que ser respeitado. Nas empresas, por exemplo, se uma pessoa chega numa empresa, uma pessoa que estudou muito, que tem um ótimo currículo, chega para gerenciar uma empresa que já existe há muito tempo. E aí ele vai gerenciar pessoas que estão lá há 20 anos. Se ele não respeita esse tempo que essa pessoa tem na empresa, embora ela seja de um cargo mais baixo, vai dar problema. Se ele não respeita os fundadores, os que vieram antes dele, as pessoas que fizeram com que aquela empresa chegasse até aquele patamar para abrir as portas para ele, gerar aquele emprego para ele, vai dar problema. Então, em tudo na nossa vida precisa ter ordem e hierarquia. E a ideia principal é essa: quem vem primeiro é maior do que quem chega depois. Isso em pais, avós, filhos, irmãos mais velhos, casamentos, empresas, em todos os lugares. É preciso respeitar essa ordem. E é preciso entender que, por exemplo, na história do casamento, esse primeiro casamento tem precedência, precisa ser respeitado, mas a minha prioridade, o meu foco está aqui no meu casamento atual. Os meus pais são maiores do que eu, têm precedência, mas se eu já tenho uma família, a prioridade é a minha família atual. Então, essa ordem precisa ser respeitada. E se você um dia vai cuidar dos seus pais, não deixe de cuidar como pequeno, como filho. Não queira virar pai e mãe do seu pai. Não queira ser o médico do seu pai. Mandar no seu pai ou na sua mãe. Você está ali para cuidar como filho. Não se torne pai dos seus pais ou mãe dos seus pais. Ok? Eu espero que tenha me feito compreender. Essa ordem é uma das principais causas que, quando inverte as posições, causa problema em todos os sistemas. Então, fica aí a dica, né? Se você percebeu um emaranhamento na ordem aí do seu sistema, busque melhorar, talvez uma constelação. Envie aí o vídeo para os amigos, compartilhe. E eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Curtam o canal, sigam aí, apertem o sininho, que eu tô sempre trazendo novidades. Um beijo para vocês, gente. Obrigada.